Oi, gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro movimento literário que teve, que foi o trovadorismo, né? Estou aqui já com o meu caderninho aqui de resumo para vocês, que é uma aula bem breve, mas tem alguns tópicos muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês e que são muito importantes, né, para nosso conhecimento. Então, o trovadorismo ele ocorreu ali no início do ano de 1189 e finalizou ali entre meados de 1418. Então, entre o século XI e o século XV. Mas antes de nós sabermos o que aconteceu com o trovadorismo, né, nessa escola literária, nós temos que saber que ela aconteceu na Idade Média. A Idade Média ela foi um período histórico que aconteceu no ano de 476 a 1453. Então, a sociedade ali na época, ela era dividida em três categorias, que eram os clérigos, a nobreza e o povo, né, a burguesia. Então, quem fazia parte do clero? Era todo mundo que pertencia à igreja, os padres, os bispos, os monges, frades, os padres, as pessoas ali do grupo da igreja, eles tinham muito poder, o que? Política, né? Eles tinham uma força política, eles tinham um poder econômico muito grande também, porque eles ficavam o que ali? No primeiro patamar da sociedade. A segunda categoria, que era a nobreza, quem fazia parte era a família real, que eram os reis, rainhas, príncipes, princesas, os duques. E eles eram grandes proprietários de terras, que também tinham grande influência na economia. E a terceira categoria, que era o povo, que era o quê? A burguesia, que eram os trabalhadores rurais, que eram os criados, que quem trabalhava no campo, eles tinham obrigação de pagar os impostos e eles não tinham praticamente direito nenhum, né? E no trovadorismo nós vamos ter o que? O teocentrismo, que é o Deus o centro de tudo. E no trovadorismo nós vamos ter o trovador. Os trovadores, eles eram os autores das cantigas, eles eram quem escrevia as cantigas. E o trovador, ele não era muito pobre, porque ele sabia ler e ele sabia o que? Escrever, ele sabia escrever a cantiga. E naquela época, pobre não tinha condições de saber ler nem escrever. Então, vamos dizer que o trovador, ele estava ali na categoria classe média, porque ele sabia escrever e ele sabia ler. E o trovador que escrevia as cantigas. Os jograis eram os que cantavam as cantigas, porque eles eram os cantores. Então, como eles não sabiam ler nem escrever, os jograis já eram mais da classe mais inferior. E o menestrel, que era considerado superior ao jogral, porque ele tinha instruções e ele tinha habilidades artísticas, porque o menestrel, ele sabia tocar e cantar. E a linguagem, gente, do trovadorismo, ela era o que? Musical, poética, popular, dialógica, né? Crítica, lírica. Então, era o que? Era cantigas que tinham que ser fácil para as pessoas memorizarem. Então, também as cantigas, elas eram cantadas ao som de quê? De flauta, de viola, de alaúde. E aqui, no trovadorismo, nós vamos ter 4 tipos de cantigas. Então, vamos para a primeira. A primeira é a cantiga do amor, que tinha como tema o sofrimento amoroso, né? O sofrimento amoroso não correspondido, né? O desejo de ter uma mulher inalcançável, inatingível. Então, nessas cantigas, o eu lírico, homem, eu lírico é o homem, o que sentia. Ele desejava ter uma mulher que ele nunca iria alcançar. Então, nessas canções, ele escrevia os versos idealizando, almejando conquistar o amor ali daquela amada, da sua amada. E a cantiga da amizade era o que, gente? O eu lírico era feminino. Mas como assim? Sendo que as mulheres, né, não tinham muito direitos, liberdade ali naquela época. Na cantiga da amizade, as mulheres,
Por que o eu lírico é a mulher, o eu lírico feminino? Porque ela declarava o seu sentimento amoroso por um amigo, né? Um homem amado. E naquela época, gente, por que fala amigo? Porque naquela época amigo tem muita diferença nos nossos dias de hoje do que é a palavra, o significado amigo. Naquela época ali, amigo era o seu amante, era a pessoa de quem eu lírico feminino gostava. E eu vou ler aqui para vocês, estou com o meu notebook aqui, um exemplo, vou deixar aqui do lado também, tá? Um exemplo de uma cantiga de amigo para vocês verem. Ondas do mar de... Gente, está em galego português, ok? Então tem umas palavras que são um pouco, né? Concordância e é diferente da nossa. Então vamos lá. Essa aqui é um exemplo de cantiga de amigo. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e aí Deus se verá cedo. Verá cedo. Então é o que? Ela desejando que o seu amado volte cedo, porque geralmente naquela época o homem saía para as guerras, saía em alto mar. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e aí Deus se verá cedo. Se viste meu amigo, e por que eu suspiro, e aí Deus se verá cedo. Se viste meu amado, e porque ei gran coitado, e aí Deus se verá cedo. Então, gente, por que tem também essa repetição aí de e aí Deus se verá cedo? Porque como eram cantigas, tinham que ter o que? Repetições para as pessoas conseguissem o que? Gravar, memorizar. Então, esses versos aí, eles estão se repetindo na estrofe porque era como se fosse o refrão de uma música. Tem que ser ditos várias vezes na cantiga para as pessoas memorizassem. Ok? Então, a cantiga do amigo era o quê? A mulher, o eu lírico, desejando a volta do amado, de para onde que ele foi, para a guerra, para conquistar terras, essas coisas assim. Então, aqui nós também temos as cantigas satíricas, né? Que são a ousadia do trovador ao criticar a sociedade na época. E nessas cantigas nós temos também duas categorias, que é a cantiga de escárnio, como a própria palavra já diz, escárnio é o quê? Tirar sarro, né? Provocar riso, né? Deboche. E na cantiga de escárnio, elas não eram muito diretas, porque elas continham ambiguidade, elas continham trocadilhos, então elas não citavam o nome ali da pessoa que elas estavam criticando ou falando mal, ou da sociedade, ou do grupo ali. E nas cantigas de maldizer, os trovadores eles eram diretos em suas cantigas e era muito comum que eles citassem os nomes das pessoas, né? O vocabulário nas cantigas também eram diretos, eles usavam muitas das vezes palavrões e palavras obscenas. E nas cantigas de maldizer, né, como o próprio nome diz, eles iriam dizer mal de alguém. Eles citavam o nome, citavam o grupo que eles queriam ali difamar, falar mal. Gente, e essas cantigas, onde que elas eram cantadas? Elas eram cantadas nas praças, nas beiradas de rua, né, para que as pessoas ali da época pudessem ouvir mesmo, né? E um dos principais autores, né, que teve nessa época foi o rei Dom Dinis, que ele foi um grande incentivador, que prestigiou ali a sua corte com a sua produção poética, e ele foi um dos maiores trovadores medievais. Então, esse é um breve resumo sobre o trovadorismo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder você. Esse é o vídeo de hoje, até a próxima escola literária que nós vamos gravar aqui no canal. Ok, pessoal? Tchau!